Fala, fiel! Mais um dia agitado nos bastidores do todo-poderoso Corinthians e a gente já chega com aquelas informações quentes, daquelas que fazem a torcida parar para ouvir. O clima no Parque São Jorge segue daquele jeito, cheio de reuniões, nomes sendo colocados na mesa e, como sempre, muita polêmica quando o assunto é planejamento para o próximo ano. A verdade é que o Corinthians vive um momento de virada e cada passo precisa ser pensado com muito cuidado, porque o torcedor já não aguenta mais ver o clube errando nas contratações e nos bastidores. E olha só o que aconteceu agora. O Fabinho Soldado, executivo que chegou com a missão de reorganizar o futebol do Timão, apresentou mais um nome para a diretoria analisar. E, para surpresa de alguns, ou talvez nem tanta surpresa assim, o jogador é do Flamengo. Pois é, do Flamengo. Quando essa informação começou a circular, muita gente já reagiu com aquele misto de desconfiança e ironia. Afinal, parece que o Corinthians não consegue se afastar dessa sina de buscar jogadores de lá. É quase automático. O clube olha para o Rio e acha que o caminho para resolver os problemas é trazer alguém que vestiu rubro-negro. Só que o clima dentro da diretoria não é dos melhores em relação a isso. Tem gente internamente que não gostou nada do nome que o Fabinho apresentou, e não é só uma questão de qualidade técnica, não. A bronca é maior. Existe a sensação de que o Corinthians precisa parar de repetir o mesmo tipo de contratação. Aquela que chega com pompa, salário alto, promessa de retorno rápido, mas que, no fim das contas, não entrega o que se espera. A diretoria está tentando colocar o pé no chão, ajustar as contas e ver mais um nome vindo do Flamengo soa quase como um déjà vu de decisões que deram errado. A torcida, como sempre, não deixou barato. Nos grupos, nas redes sociais, nos bares e nas arquibancadas, o papo é um só. Chega de refúgio do Flamengo. Muita gente ainda não digeriu bem o que foi a passagem de alguns jogadores que vieram de lá e não renderam nada. E é esse sentimento que está tomando conta da Fiel agora. A paciência do torcedor está curta. O crédito é pequeno e qualquer sinal de repetição de erro já gera uma tempestade de críticas. Fabinho, por sua vez, segue tentando justificar suas escolhas. Ele tem defendido a ideia de que alguns desses nomes podem ajudar o Corinthians a médio prazo, que há espaço para reconstrução com jogadores experientes e com passagem por clubes grandes. Mas o problema é que esse discurso não cola mais tão fácil. O torcedor quer resultado, quer ver raça em campo e quer sentir que o clube aprendeu com os erros recentes. E o grande desafio do Corinthians é justamente esse: montar um elenco competitivo sem repetir velhos hábitos que deixaram o clube atolado em dívidas e com uma folha salarial fora da realidade. O detalhe é que o Fabinho não parece falar a mesma língua da diretoria atual. O cara tem uma visão de mercado mais ousada, gosta de pensar grande, mas o Corinthians de hoje precisa pensar com os pés no chão. A diretoria entende que não dá mais para viver de apostas caras ou de projetos que dependem de patrocinadores pagando metade dos salários, como foi vendido em outros momentos. O Corinthians precisa de gente que vista a camisa, que custe o que o clube pode pagar e que tenha consciência do momento financeiro. E o curioso é que o Fabinho não é um profissional com um histórico consolidado nesse tipo de cargo. Ele chegou ao Corinthians praticamente aprendendo na prática, assumindo uma função que exige muita experiência. E mesmo assim, foi promovido e passou a ganhar um salário altíssimo, algo em torno de R$400 mil por mês. Um valor pesado para um clube que ainda tenta reorganizar suas finanças. Essa disparidade incomoda muita gente internamente,
Porque enquanto o Corinthians paga fortunas para alguns profissionais, outros departamentos seguem com cortes e contenções de gastos. E a crítica não para por aí. O pessoal lembra que esse mesmo grupo que trouxe o Memphis e tentou o Pogba no início do ano é o mesmo que fez várias contratações sem conseguir pagar tudo. É aquele velho modelo de negócio onde se dá a entrada, anuncia a chegada do jogador e depois a conta vem estourando. Foi assim com o Garro, com o Raniel e com tantos outros. E a situação chega a ser cômica, porque parece que o Corinthians virou especialista em comprar e não quitar. A diretoria tenta arrumar a casa, mas a herança dessas negociações pesa demais. O caso do Memphis Depay é emblemático. Quando o atacante chegou, foi vendido como uma das maiores jogadas do clube nos últimos tempos. Um jogador europeu, de renome, com currículo de seleção, vindo por um custo baixo. Pelo menos era o que se dizia. Metade do salário seria bancado por uma patrocinadora, o clube ficaria com a outra parte e, no discurso, parecia um negócio dos sonhos. Só que na prática, a história foi bem diferente. O Corinthians acabou arcando com mais do que esperava. O jogador não rendeu o que se imaginava e, para piorar, passou boa parte da temporada lesionado. Mesmo assim, a empolgação com o projeto Memphis foi tanta que o Corinthians chegou a sondar o Pogba. Sim, o mesmo Pogba, campeão mundial pela França. A ideia era repetir o mesmo modelo, oferecendo um pacote semelhante ao que foi proposto ao holandês. A diferença é que, dessa vez, o francês nem quis ouvir até o final. E olhando agora, talvez tenha sido um livramento, porque o clube teria dobrado um problema que já era grande. A tentativa mostra como o Corinthians vinha se iludindo com essa ideia de que era possível competir com clubes ricos, oferecendo promessas de marketing e visibilidade. E enquanto isso, o torcedor olha para a folha salarial e se pergunta: como é que o Corinthians paga 6 milhões para um atacante que quase não entra em campo, enquanto o Arrascaeta, no Flamengo, recebe 2 milhões e joga mais de 60 partidas por temporada? A comparação dói, mas é inevitável. É o retrato de um clube que ainda precisa aprender a gastar melhor e a valorizar quem realmente entrega dentro de campo. No meio dessa bagunça, começam a surgir dúvidas sobre o futuro do Fabinho Soldado. Dentro do clube, há quem diga que o cargo dele depende diretamente do resultado da Copa do Brasil. Se o Corinthians conquistar o título, o cenário muda. A conquista poderia segurar o executivo por mais algum tempo e dar a ele um pouco de respaldo. Mas se o time não vencer, a pressão será enorme e o nome dele pode ser um dos primeiros a cair. E aí entra outro nome em pauta: Paulinho. O ex-volante do Timão é visto por alguns como uma possível alternativa para assumir um cargo diretivo no clube. É um nome que desperta simpatia por conhecer a casa e ter história com a camisa alvinegra, mas não há consenso. Tem gente que acha que ele ainda não está pronto para esse tipo de função, que o envolvimento dele com o mercado de empresários pode gerar conflito de interesses. Outros, no entanto, veem justamente o contrário. Um cara que entende o ambiente corintiano, que sabe o que é o peso da Fiel e que poderia ajudar a reorganizar o futebol com mais identidade. Mas o ponto é: ninguém quer repetir os mesmos erros. O Corinthians precisa aprender com os tropeços recentes, parar de contratar por empolgação e voltar a planejar com estratégia. O torcedor está cansado de promessas e de discursos vazios. Quer ver um time que jogue com raça, com vontade e com responsabilidade. A era das loucuras financeiras precisa acabar, porque a conta chega, e chega rápido.
Enquanto isso, o Corinthians segue tentando encontrar o equilíbrio entre o sonho de voltar a disputar títulos de peso e a necessidade de colocar as finanças em ordem. O desafio é enorme. E cada decisão errada custa caro, dentro e fora de campo. O clube vive um momento em que cada passo precisa ser dado com sabedoria, porque o futuro do Timão depende do que for decidido agora. E o papo nos bastidores do Corinthians continua pegando fogo, fiel. Depois de toda essa confusão envolvendo o Fabinho Soldado, os nomes que ele apresentou e a desconfiança da diretoria, o que se vê é um clube tentando se encontrar no meio de uma turbulência que parece não ter fim. O Corinthians precisa decidir se vai continuar apostando nesse modelo de contratações ousadas e caras ou se, finalmente, vai colocar os pés no chão e começar a trabalhar dentro da sua realidade. A torcida observa tudo de perto e já não tem paciência para promessas vazias. A cada nova notícia, a sensação é de que o clube vive uma eterna reconstrução, mas nunca sai do mesmo lugar. E dentro do Parque São Jorge, o clima é de tensão. Fabinho Soldado, que chegou com o discurso de modernizar o departamento de futebol, se vê agora questionado por todos os lados. O executivo não fala a mesma língua da diretoria, e isso está claro. Enquanto ele quer nomes de peso, jogadores com passagem por clubes grandes, o presidente e seus conselheiros querem cortar gastos e investir em jovens promissores, de custo mais baixo e com potencial de revenda. É um choque de ideias que reflete diretamente na montagem do elenco. O Corinthians precisa de reforços, mas precisa ainda mais de coerência. E aí entra um ponto que vem preocupando muita gente dentro do clube: o alto salário que Fabinho recebe. R$ 400 mil por mês para um executivo que nunca havia ocupado esse tipo de cargo é visto por muitos como um exagero. Em um momento em que o Corinthians tenta equilibrar as contas e renegociar dívidas trabalhistas, pagar esse valor a um dirigente que ainda busca firmar seu espaço é algo que soa incoerente. Membros da diretoria defendem que o clube precisa revisar contratos e adequar tudo à nova realidade, mas as decisões parecem caminhar em direções opostas. A insatisfação interna cresce, e não é só com o executivo, não. Existe também um desgaste com alguns atletas que chegaram com grande expectativa e não corresponderam. O caso do Memphis Depay é o maior exemplo. Um jogador que chegou cercado de glamour, com o discurso de que seria a estrela da reconstrução corintiana, mas acabou virando símbolo de um erro de gestão. As lesões, o alto custo e a falta de entrega em campo deixaram o torcedor irritado. A cada partida em que ele não entra, o coro aumenta. Como é possível pagar tanto por alguém que não joga? E o que mais revolta o torcedor é ver o contraste com outros clubes. No Flamengo, por exemplo, o Arrascaeta está renovando o contrato e segue como um dos pilares do time. Joga quase todas as partidas da temporada, tem um papel decisivo e recebe um salário alto. Sim, mas proporcional ao que entrega em campo. Já o Corinthians parece preso em contratos que drenam o orçamento e não geram retorno esportivo. O resultado é um time desequilibrado, que alterna bons momentos e decepções, e uma torcida que sente que o dinheiro é desperdiçado. Por isso, o nome de Paulinho surge com força nos bastidores. O ex-volante, ídolo da Fiel, é visto como alguém que poderia trazer de volta o espírito corintiano, a identificação com o clube e a mentalidade de quem sabe o que significa vestir essa camisa. Mas há uma divisão clara dentro do clube sobre ele. De um lado, quem acredita que Paulinho tem perfil para assumir um cargo de gestão
até porque montou um time competitivo no Mirassol, com poucos recursos e bom aproveitamento. Do outro, quem acha que ainda é cedo, que ele precisa de mais experiência fora das 4 linhas antes de assumir uma função de tamanha responsabilidade no Corinthians. Mesmo assim, o nome dele cresce à medida que a pressão sobre Fabinho aumenta. Se o Corinthians não conquistar a Copa do Brasil, é quase certo que mudanças acontecerão. E a Copa do Brasil hoje é vista como uma espécie de termômetro. Ela vai definir o futuro de muita gente dentro do clube. Um título pode dar sobrevida a alguns, mas uma eliminação pode abrir uma reformulação completa na estrutura do futebol. O torcedor já entende isso e acompanha cada detalhe, porque sabe que o que vier depois dessa competição vai ditar os rumos do Timão no próximo ano. Enquanto isso, o elenco tenta se manter focado dentro de campo, mas não dá para negar que o ambiente externo influencia. Jogadores sentem o clima pesado, sabem que os bastidores estão agitados e que o menor deslize pode virar um problemão. Há uma expectativa grande sobre os reforços que podem aparecer nos próximos dias. O goleiro Hugo Souza, o volante André e o atacante Vitinho são nomes que estão sendo analisados com cuidado. São jogadores jovens, com potencial e podem ser opções interessantes para o elenco. Mas, como sempre, o torcedor espera que as escolhas sejam feitas com critério e não apenas por conveniência de mercado. O caso de Raniel, por exemplo, serve como alerta. O atacante sofreu 5 lesões musculares no ano e ainda precisa de tempo para se recuperar plenamente. O Corinthians não pode se dar ao luxo de perder atletas importantes por falta de planejamento físico e médico. A comissão técnica está tentando agir com cautela, mas a pressão por resultados imediatos é enorme. E, no meio disso tudo, aparecem ainda os processos trabalhistas que o clube precisa encarar. O mais recente envolve o atacante Everaldo, que processou o Corinthians e venceu na justiça, obrigando o clube a pagar mais de R$1 milhão entre direitos trabalhistas, 13º salário e férias. Essas ações judiciais mostram o tamanho da bagunça administrativa que o Corinthians vem enfrentando nos últimos anos. São dívidas antigas, erros de gestão, contratos mal feitos e acordos não cumpridos que, no fim das contas, viram prejuízo. O torcedor olha para tudo isso e se pergunta: onde foi parar aquele Corinthians organizado que brigava por títulos e assustava os adversários? O time que levantava taças e impunha respeito virou um clube que vive apagando incêndio e tentando explicar problemas que se repetem há anos. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O mercado da bola parece prestes a explodir com um rumor que ninguém esperava. Rafael Veiga, um dos maiores ídolos recentes do Palmeiras, estaria pedindo para se transferir para o Corinthians. A informação, ainda não confirmada oficialmente por nenhum dos clubes, já começou a circular nos bastidores e deixou torcedores e jornalistas em estado de choque. Veiga, que se destacou nos últimos anos com sua técnica refinada, visão de jogo e presença marcante nas decisões, sempre foi visto como peça fundamental no esquema alviverde. Sua relação com a torcida sempre foi de carinho e admiração, mas, segundo fontes próximas ao jogador, ele estaria buscando um novo desafio e um ambiente diferente. E, pasmem, o destino especulado é justamente o maior rival do Palmeiras. O burburinho ganhou força depois que empresários ligados ao atleta teriam iniciado conversas discretas com dirigentes corintianos.
a suposta intenção de Veiga seria se juntar a um elenco em reconstrução, trazendo experiência e qualidade técnica ao meio de campo. A ideia, segundo o que se comenta nos bastidores, seria não apenas fortalecer o time em campo, mas também gerar um impacto simbólico enorme no futebol paulista. Imagina o impacto emocional para a torcida alvinegra se a negociação se concretizar e, claro, o choque entre torcidas promete ser histórico caso a transferência avance. Enquanto isso, o Palmeiras ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mas fontes internas teriam indicado surpresa e preocupação com a situação. Veiga é visto como um jogador de caráter exemplar e fundamental para o equilíbrio do time, então a possibilidade de sua saída já começa a gerar debates acalorados entre conselheiros e membros da diretoria. Analistas esportivos especulam que a negociação não será nada simples, mas, se houver vontade do jogador, nada parece impossível no futebol. Nas redes sociais, o rumor se espalhou rapidamente, dividindo opiniões. Parte da torcida do Corinthians já comemora a possibilidade de ter um reforço de peso, enquanto torcedores do Palmeiras vivem uma mistura de incredulidade e indignação. O assunto é, sem dúvida, o principal tema de discussão no futebol paulista neste momento. Resta agora acompanhar os próximos capítulos dessa história que, mesmo sem confirmação oficial, já movimenta emoções, provoca especulações e promete mexer com os bastidores de dois dos maiores clubes do país. O que parecia impossível começa a ganhar contornos cada vez mais reais. Rafael Veiga, no Corinthians. Será que estamos diante de uma das transferências mais polêmicas da história recente do futebol brasileiro? A bola está rolando nos bastidores e cada rumor aumenta a expectativa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!